Está começando agora o programa Sintonia com Deus. Meu nome é Everton e você é muito bem-vindo para estarmos juntos durante esta próxima 1 hora, ouvindo belíssimas canções e refletindo na Palavra de Deus. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei para sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei, pois tu és digno, Senhor. Eu me prostro ante ti, e eu canto e louvo ao Rei. Tu és meu Rei e meu Senhor, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, oh, oh. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, oh, Programa Sintonia com Deus. Apresentação, Reverendo Everton de Borba Pereira. E aí você acabou de ouvir Ronaldo Bezerra cantando Tu és Santo.
E antes de seguirmos a programação, eu quero compartilhar com você a passagem da Palavra de Deus que está em Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. Momento em que Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro de Cristo e ali não encontraram Jesus, mas encontraram o anjo do Senhor. E diz assim a Palavra de Deus: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E assim nos mostra a Palavra de Deus que o nosso Mestre, Cristo Jesus, não está morto, não está enterrado. Ele está vivo e ele permanece assim até buscar a sua igreja. Continuamos agora com Baruch, cantando Tua Forte Mão, Paulo César Baruch. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Oh, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Modo totalmente gracioso, Jesus, tão grande amor. Tua forte mão, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas, me amas. Tua forte mão
programa Sintonia com Deus. E vamos continuar ouvindo mais música. Você acabou de ouvir agora Baruch. E na sequência vamos ouvir Sara Renata cantando Bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor, toda a terra cantai a glória do seu nome. Aclamai ao Senhor, todos os povos proclamem sua majestade. Dai glória ao seu louvor, tremendos são os seus feitos e suas maravilhas. Tão grande é o seu poder, exaltai aquele que venceu. Toda a terra cantai a glória do seu nome. Aclamai ao Senhor, todos os povos proclamem sua majestade. Dai glória ao seu louvor, tremendos são os seus feitos e suas maravilhas. Tão grande é o seu poder, exaltai aquele que venceu. Toda a terra sempre adorará e louvores cantará ao seu nome, Jesus, pois ele é tremendo e poderoso. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. É o Deus de toda a vida e reina em justiça para sempre. Bendizei ao Senhor por seu grande amor. Bendizei ao Senhor. Dai glória ao seu louvor, tremendos são os seus feitos e suas maravilhas. Tão grande é o seu poder, exaltai aquele que venceu. Toda a terra sempre adorará e louvores cantará ao seu nome, Jesus, pois ele é tremendo e poderoso. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. É o Deus de toda a vida e reina em justiça para sempre. Adorarei ao teu nome, Jesus, pois ele é tremendo e poderoso. Que ele é Senhor, é o Deus de toda a vida e reina em justiça para sempre. Para sempre. E vamos ver nesse instante de onde são alguns dos nossos ouvintes.
Quem está na linha agora? Aqui quem fala é Silmar Pereira. Eu falo da balneária de Rondinha, na praia de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Eu também sou um ouvinte assíduo da Sintonia com Deus. Francisca Pinheiro, eu e meu esposo estamos com certeza ouvindo Sintonia com Deus, um programa esclarecedor para todos nós. Obrigado, pastor. Meu nome é Valdéres, estou assistindo a Sintonia com Deus. Deus abençoe a todos que estão ouvindo. Tá aí então algum dos nossos ouvintes. E eu quero também mandar aqui um abraço para Luciano de Borba, Alexandre Silveira, Ivonete, Vanilda de Borba, Clarice Modesto, Larissa da Cruz e Everton Júnior, que também estão ligadinhos aqui na Sintonia com Deus. E nesse instante nós vamos retomar aqui a reflexão sobre equívocos que as pessoas tomam quando se aproximam da palavra de Deus para interpretá-la. E o quinto equívoco, então, é deixar de interpretar passagens difíceis à luz de passagens mais claras. Algumas passagens da Escritura são difíceis de compreender. Às vezes a dificuldade é por serem um pouco mais obscuras. Outras vezes parecem estar ensinando algo contrário ao que uma parte da Escritura ensina com mais clareza. Por exemplo, Tiago parece estar dizendo que a salvação é pelas obras, quando nós lemos Tiago capítulo 2, verso 14 a 26. Ao passo que Paulo ensina com toda clareza que a salvação é pela graça. Em Romanos 4, versículo 5, Tito, capítulo 3, versos 5 a 7 e Efésios, capítulo 2, verso 8 a 9. Neste caso, Tiago não deve ser interpretado de maneira a contradizer Paulo, porque a palavra de Deus não se contradiz. O apóstolo Paulo está falando da justificação perante Deus, o que é pela fé somente. Ao passo que Tiago está referindo a justificação perante os homens, como que os homens identificam alguém que foi justificado, que não tem como ver a fé no coração, né? Eles veem as obras. Então um apresenta um ponto de vista de que Deus vê o coração, e o outro aponta o ponto de vista de que as pessoas observam a obra que evidencia a salvação. Aí então, quando você tiver uma passagem obscura da Bíblia, veja se em outra parte da Escritura o mesmo tema não é tratado com bem maior clareza, e assim trazendo elucidação ao tema estudado. Fique esperto, estude a Bíblia. Com vocês agora, Paulo César Baruch, cantando Senhor do Tempo. Tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo pra falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo pra fechar a porta pra tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo
perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma, tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo, vencer o Senhor desse mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo, Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma, tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Tentei de tudo, vivi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. De que vale um homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Belíssimas canções, então, que nos fazem refletir. E agora, na sequência e sem interrupção, você vai ouvir Mariana Aguiar cantando Que Sejas Meu Universo e Bruna Carla cantando Sou Humano. Você está ouvindo o programa Sintonia com Deus. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero
Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te, e cada sonho que há em mim quero entregar-te, que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além.
sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, oh, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, além, Senhor. E nesse instante, eu quero te convidar então para nós observarmos a palavra de Deus na sequência das reflexões que temos feito semanalmente na carta de Tiago. Hoje nós vamos olhar Tiago capítulo 3, versículo 13 a 18, onde a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia
o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aí então, Tiago 3, versículo 13 a 18. Eu quero refletir com você nesse instante a respeito da sabedoria, a sabedoria verdadeira. Embora tenhamos valores pessoais e de família que cultivamos, o conjunto de valores que deve nos dirigir durante toda a nossa vida não vem da cultura humana, não vem unicamente da transmissão cultural entre gerações, mas vem da palavra de Deus. A verdadeira sabedoria, os verdadeiros valores que nós devemos cultivar devem ter sua origem na palavra de Deus, muito mais do que na cultura dos homens. E dessas virtudes, a sabedoria é aquela que Tiago apresenta como contendo grande número de características visíveis e também mensuráveis. E é por isso que eu quero compartilhar nesse instante esta passagem. E nós vamos meditar nela tendo como tema central qualidades que devem ser manifestadas pela sabedoria. Qualidades que devem ser manifestadas pela sabedoria. Quem não deseja ser conhecido como uma pessoa sábia? Quem não deseja ser conhecido como uma pessoa a qual os outros desejam ouvir os conselhos? E Tiago vai apresentar um pouco sobre essa sabedoria e as manifestações dessa verdadeira sabedoria. No versículo de número 13, nós temos a pergunta claramente apresentada: quem é sábio e inteligente? Tiago faz essa pergunta aberta e direta a nós. E ele complementa: mostrem mansidão por meio daquilo que realiza a vossa sabedoria. A ideia aqui é de mostrar sabedoria de modo gentil, humilde, cortês, ou seja, sem se achar superior aos outros. O contrário disso é exatamente exposto no verso seguinte, no verso número 14. Inveja, amargura, sentimento faccioso, ou seja, o desgosto provocado pela felicidade alheia é o que caracteriza a amargura. O sentimento de divisão de um grupo é o sinônimo de sentimento faccioso. Esta atitude apresentada, então, que se caracteriza por inveja, amargura, sentimento faccioso, não é verdadeira sabedoria, pois não procede de Deus. A verdadeira sabedoria vem lá do alto, vem de Deus, como nós já pudemos observar, inclusive em Tiago, capítulo 1, versículo 17, dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A sabedoria que inclusive pode ser pedida a Deus, como Tiago mesmo apresenta no capítulo 1, versículo 5, dizendo: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O comportamento que envolve tristeza ou desgosto quando o outro está feliz, bem como o desejo de divisão interna de um grupo que segue em harmonia, que deve estar unido,
revela que o sentimento por trás disso é terreno e não celestial. É animal, é demoníaco, como o próprio Tiago apresenta no capítulo de número 3, no versículo de número 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. É o que ele apresenta. E aí então ele passa a apresentar para nós as características da verdadeira sabedoria. As características da sabedoria que vem de Deus. Aquela que nós devemos suplicar a Deus, pedir ao Senhor. E a primeira coisa que ele coloca para nós é que esta sabedoria, ela vem lá do alto. Ela procede lá do alto. Somente Deus pode fornecer esta verdadeira sabedoria. Não há sabedoria real que possa ser exercida entre as pessoas, que possa ser harmoniosa e que proceda de outro lugar além de Deus. Quem não tem esse tipo de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria que distribui instrução, conselhos, que promove harmonia, que promove a consolidação da unidade, que procura juntar e não espalhar, que procura edificar e não dividir. Uma outra característica visível da verdadeira sabedoria é que ela é pura. A sabedoria que vem de Deus e deve ser visível em cada um de nós. Ela não possui falhas ocultas, não conduz o homem à exaltação pessoal, não abriga motivações divididas em seu coração. Seu único desejo é glorificar a Deus através das escolhas que faz. A verdadeira sabedoria aponta para o Senhor, glorifica a Deus. Ela elege soluções que apontam para a glorificação do Senhor, que exaltam a Deus. E não o intelecto, o poder de reflexão mental, a autoimagem, não. Ela trata de fazer escolhas que glorificam a Deus, que contemplam a verdade, a justiça, a santidade. Uma outra questão, uma outra característica que nós encontramos Tiago falando sobre a verdadeira sabedoria é que ela é pacífica. A sabedoria que deve existir em nós alimenta-se da harmonia diante de Deus, sem abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Provérbios capítulo 3 e versículo de número 13, a palavra de Deus nos diz assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 9, a palavra de Deus nos diz ainda da seguinte maneira: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tiago nos apresenta que a verdadeira sabedoria, ela vem lá do alto, ela é pura, ela é pacífica. E desse modo, Mateus nos apresenta Jesus Cristo pregando o Sermão do Monte, falando que os pacificadores
serão chamados filhos de Deus. Esse tipo de sabedoria que deve fazer parte da nossa vida. A sabedoria que glorifica Deus. A sabedoria que não se exaspera, que não grita em busca de justiça própria. A sabedoria que esclarece, a sabedoria que é harmoniosa, a sabedoria que busca revelar compreensão sobre os fatos. Ela é pacífica, ela procura edificar. Esta é a sabedoria que vem do Senhor. Tiago, capítulo 3, versículo 17, nos apresenta ainda que ela é indulgente. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus e que deve haver em nós se revela por meio de um comportamento moderado. Atitudes explosivas, desmedidas e descontroladas não fazem parte de um comportamento sábio conforme os padrões de Deus. Pacificador, não explosivo, não descontrolado, moderado. Aquele que busca e vivencia a sabedoria de Deus não se identifica como alguém que tem pavio curto. Ou seja, a longanimidade também, acompanhando a sabedoria que vem lá do alto. Tiago, capítulo 3, versículo 17, nos apresenta ainda que a sabedoria que vem de Deus é flexível em sua compreensão. Obstinado, inflexível e ditador é completamente o oposto do homem sábio nos padrões de Deus. E nesse momento é muito propício nós olharmos os acontecimentos em que Cristo está envolvido no Novo Testamento, nos Evangelhos, e como o nosso Senhor, com toda a sabedoria, soube conduzir acontecimentos intensos, em que precisou sim revelar a verdade em todos os momentos, porém sem deixar a prática do amor. Ainda que apontasse a falha, ainda que apontasse o erro, ele o fazia com justiça, com verdade, com sabedoria e com amor. É o exemplo que nós devemos seguir nos nossos relacionamentos. Relacionamentos que expressam a sabedoria do Senhor. O servo de Deus não pode abrir mão dos princípios da Escritura Sagrada. Deve estar, porém, aberto a reflexões, quanto a questões secundárias do pensamento humano. Precisamos aprender a ouvir, precisamos aprender a compreender as pessoas. Recentemente, tomei conhecimento de um fato em que uma pessoa supostamente cristã, antes mesmo de ouvir o seu semelhante, um pregador de renome, ele tecia julgamentos sem conhecimento de causa ainda. E diante dessa situação eu refletia junto com outro irmão na fé a importância de ouvirmos, de refletirmos, de compreendermos, de termos conhecimento de causa, antes de tecermos
qualquer comentário. E aí então, após ouvirmos o fato, após tomarmos conhecimento do acontecimento e seus detalhes, poderemos sim tecer nosso julgamento, a nossa compreensão a respeito daquilo com sabedoria. Do contrário, estaríamos apenas agindo com preconceitos. É possível que em teus relacionamentos e conversas, nem sempre você esteja certo em teus argumentos e necessite ceder aos argumentos da verdade exposta. Por isso é tão importante nós ouvirmos e sabermos ouvir. Só que quanto mais o tempo passa, a sociedade quer mais ser ouvida do que ouvir. E as pessoas parecem estar completamente sem tempo. E desse modo, a paciência muitas vezes é inexistente. Nós precisamos contemplar a paciência e ouvir mais, para então podermos ter sabedoria em nossos comentários. Voltando para o texto de Tiago, nós temos Tiago capítulo 3, versículo 17 ainda, nos apresentando que a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem do Senhor, ela é misericordiosa. Ela é misericordiosa. A sabedoria de Deus que deve existir e ser cultivada em você e em mim deve extinguir aos poucos o desejo de fazer de si mesmo o destaque entre as demais pessoas. A sabedoria mundana é que pensa apenas em si a ponto de usar as pessoas para a promoção própria. A sabedoria de Deus pensa no seu semelhante. Ele estende a mão de auxílio ao invés de lhe dar apenas palavras. Lembra que nós observamos em Tiago capítulo 2, versículo 15 a 16, onde Tiago nos diz da seguinte maneira: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, a sabedoria de Deus pensa no outro. A sabedoria de Deus contempla o semelhante. Nosso exemplo primeiro é o próprio Deus, que numa atitude de misericórdia enviou seu Filho para salvar você e eu. Deus mesmo veio e habitou entre os homens pensando em você e em mim, para que nós pudéssemos ser novamente religados a Deus, conectados com Cristo e ficássemos constantemente em sintonia com Deus. Tiago continua dizendo que a sabedoria verdadeira, ela é prática. A sabedoria de Deus é praticável, ela é possível de ser exercida no nosso dia a dia. Ela pode ser vista em atitudes, não são apenas palavras. A sabedoria verdadeira se desenvolve nas atitudes que nós tomamos, nas escolhas que nós fazemos. Não está apenas na mente, mas também está na ponta dos dedos. Aqui podemos ter em mente as boas obras, já lembradas aos nossos irmãos do passado e citadas em Tiago, capítulo 1, versículo 27. E agora mesmo, no capítulo 2, versículo 15 a 16, não é suficiente você ver a necessidade de alguém e dizer: olha, Deus te abençoe, vai em paz,
Se você pode ajudar e não ajuda. A sabedoria de Deus, ela desemboca num mar de atitudes. A sabedoria de Deus é divulgada ao mundo pelo que você realiza e pelo que você faz. Nós realizamos e fazemos de acordo com escolhas que tomamos. E essas escolhas contemplam ou não a sabedoria. E nós estamos observando nessa ocasião que a sabedoria de Deus faz com que nós sejamos pessoas práticas e atuantes para o benefício do semelhante e que aponta para a glória a Deus. Em penúltimo lugar, Tiago vai apresentar que a sabedoria ela é imparcial. A sabedoria de Deus é caracterizada também com a atitude de firmeza do pensamento e comportamento sobre a vida cristã. A sabedoria que devemos exercer como cristãos, como pessoas que amam a Deus, nos conduz a uma jornada constante nos caminhos do Senhor. Pela palavra usada no texto original da carta de Tiago, é provável que Tiago deseja fazer um contraste aqui com a atitude exposta em Tiago 1, versículos 6 a 8, em que lá ele dizia da seguinte maneira: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A sabedoria que vem de Deus, ela não é inconstante. Não, agora eu estou caminhando com o Senhor, agora eu estou me utilizando dos princípios do reino. Aí mais adiante alguma coisa parece dar errado, alguma coisa parece não ser tão confortável, e se abandona então os princípios do reino. Isso não é sabedoria, muito menos sabedoria que vem do alto. A sabedoria que Deus deseja para a tua vida e que traz edificação e glórias a Deus é aquela que é constante nos princípios do Senhor. E que mesmo diante das alegrias ou das tristezas ou dos vales, ela continua firme no Senhor. Por último, essa sabedoria, ela é sem fingimento. A palavra original nesse instante revela que a sabedoria de Deus que devemos exercer conduz o homem a uma atitude sem hipocrisia, sem fingimento, sem a necessidade de viver como se fosse um ator. Podemos entender que Tiago está trazendo à mente, mais uma vez, a atitude absurda dos versos 9 a 10 do próprio capítulo 3, onde diz que com a boca as pessoas infelizmente podem bendizer a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar os homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus. A sabedoria de Deus, ela não contempla essa situação. A sabedoria de Deus glorifica a Deus e não fala mal do próximo. Lembrando-nos que devemos viver a vida cristã sem máscara, como quem é membro de uma mesma família, sem fingimentos. Esta é a verdadeira sabedoria. A virtude que Deus espera que manifestemos em nossa vida é a sabedoria que vem do alto. Esta é a virtude que Deus quer para a tua vida e para a minha vida. Sem esta sabedoria que vem do alto, de fato, somos escravos. Escravos do coração, escravos do pecado. Com ela, somos livres em Cristo Jesus e temos paz com Deus. Por isso,
Eu quero concluir nesse instante dizendo que o Senhor certamente tem grandes e maravilhosas bênçãos para a tua vida. Mas a finalidade de tudo, o alvo principal, é glorificar a Deus. E glorificamos a Deus quando nós buscamos a verdadeira sabedoria, que faz com que vivamos em harmonia entre as pessoas e glorificamos a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Cristo. Vamos orar nesse instante. Pai amado, eu te peço que esteja abençoando ricamente a vida de cada um dos nossos ouvintes e que a tua mão abençoadora esteja no lar de cada um, em nome de Cristo Jesus, nos auxiliando a entendermos cada vez mais e melhor a tua palavra, para que também possamos praticá-la a cada dia, a cada hora e do minuto. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Sintonia com Deus, transmitido todas as quintas e sábados, sempre às 19 horas. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima programação. E é isso aí, programação fica por aqui, mas a sintonia com Deus, essa precisa permanecer todos os dias e em todo lugar. Leia a sua Bíblia, ore ao Senhor, fique sempre sintonizado com Deus e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e até lá!